Saúdo a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palma para Jesus com alegria? Aleluia. Meus irmãos, quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor concede a nós de estarmos na presença do Senhor, na casa de Deus, mais uma vez, para que junto nós possamos adorá-lo na beleza da sua santidade. E agradeço a Deus pela tua vida. Tenha certeza que Deus, o Senhor, tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Graças a Deus, muito aqui Deus já tem falado, conosco por intermédio de cada oportunidade, cada louvor, e certamente o Senhor continuará a falar conosco pela sua palavra. Amém, meus irmãos? Quero lembrar que hoje é o encerramento da campanha da restauração, a campanha de 3 sexta-feira. Hoje é o encerramento. Cada dia, Deus preparou uma pessoa para estar pregando, e hoje nós estaremos aqui fazendo o encerramento da mesma. Quero pedir a você que abra, por favor, a sua Bíblia no livro dos Salmos, de número Salmos 126. Louvado seja Deus. Eu já peço aos irmãos, se alguém tiver que beber água e ao toalete, por favor, faça agora, porque quando nós formos pregar a palavra de Deus, eu não quero que ninguém levante, que ninguém saia do seu lugar e que todo mundo esteja atento à palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Por favor. Salmos de número 126. A partir do verso de número 1, está escrito assim. Veja se alguém está ao seu lado, sem a Bíblia, e compartilhe a palavra de Deus. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Vamos orar, vamos apresentar a Deus a palavra. Peça para que o Senhor fale conosco nessa noite. Glorioso Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, uma vez mais, Senhor, diante da Tua presença, meu Deus, nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor, apresentando a Tua Santa Igreja, meu Deus, apresentando o propósito de cada um diante de Ti, cada oração, cada voto, meu Deus, cada petição, meu Pai, está diante do Teu altar, diante da presença do Senhor. Ó Deus, na braçóbria, Canarábia, Surimicanta, Labasterianda, Labaia, abre agora, meu Deus, a porta da palavra, Senhor, venha permitir, meu Pai, que a mesma possa adentrar no profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, podeis assentar, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Igreja, como eu disse, eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele tem uma palavra para nós nessa noite. E hoje nós vamos falar acerca de restauração. Já foi aqui falado 2 vezes, 2 sexta-feira, mas a palavra do Senhor, ela tem o poder de se renovar a todo dia, a cada manhã na nossa vida. Se todos nós, cada um de nós aqui, formos pregar esse tema,
que é o verso de número 4, certamente cada um que for pregar, o Senhor Deus, ele usará de uma forma. E nós louvamos ao Senhor por isso, porque a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Em nome de Jesus, você pode ter certeza disso. E quero falar, meus irmãos, que esses salmos de número 126, ele é um, dos vários cânticos de degraus, que existe na palavra de Deus, como, por exemplo, baseado em 15 salmos, onde os israelitas, eles tinham o hábito de cantar, subindo para Jerusalém, ali quando todos subiam para Jerusalém, para determinadas festas, por exemplo, as 3 festas principais, então eles iam adorando, os 15 salmos, e aqui no caso o também de número 126. Mas interessante que estes salmos, ele tem aqui um tempero, vamos dizer um sabor especial, diferenciado dos outros, porque na verdade ele traz aqui para nós a memória do que o povo eles passaram no cativeiro da Babilônia, ou seja, eles estão celebrando aqui a liberdade, e celebrar a liberdade é uma coisa que é maravilhosa, Por isso que o povo de Deus é um povo que adora, é um povo que canta, que glorifica a Deus. Por quê? Porque nós celebramos a liberdade, A igreja de Deus, o povo de Deus, não está presa a nada nesse mundo, não tem nada que prende a igreja de Deus, Se tem um povo que é livre, é a igreja, é o povo que serve a Deus. Por quê? Porque um dia, lá no capítulo 8, no verso 32 do Evangelho de São João, o Senhor Jesus, ele escreveu dizendo, ele disse, João escreveu, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, enquanto o homem não conhece Jesus, não conhece o Evangelho, as boas novas de Deus, o homem ele está preso nos seus pecados, está preso no mundo, está preso no vício, mas a partir do momento que ele conhece Jesus por intermédio da palavra, as correntes, os agrilhões que prende o homem, a mulher, que prende a família, eles são dissipados, são quebrados, e então a partir daquele momento aquela pessoa se tornou livre. E aquela pessoa então se tornou livre, ele tem motivo de sobra para adorar a Deus, para glorificar, para exaltar, para bendizer. Por isso que o povo que serve a Deus é o povo mais feliz da terra. Tem alguém feliz aqui por servir a Deus? Manifesta a sua alegria e adore a Deus nessa noite. Lá sob derreve a candarábia surimianda labaia. Meus irmãos, continuando aqui, veja bem que o povo de Israel, falando aqui de cativeiro babilônico, o povo eles estavam cerca de 70 anos fora de casa. Imagina você que tem a sua casa, que tem a sua família, que tem os seus bens, e você é levado cativo para uma nação com línguas, idioma diferente, com hábitos, costumes, Deus diferente, tudo diferente do que você é acostumado a viver. E chegando lá nessa nação, você está condenado a viver 70 anos, não pelo rei da Babilônia, mas pelos céus. Condenado pelo Deus que te fez. Você vai viver 70 anos, ninguém vai tirar vocês. Vai sair só quando eu permitir. Se alguém fugir, eu vou criar a situação e vou trazer de volta. O prazo determinado é 70 anos. Imagina você condenado a viver 70 anos numa nação que você não conhece, uma nação que ia te impor hábitos, costumes, enfim, você teria que viver como eles, não sendo eles. É difícil. Quem já saiu do Brasil, quem já viajou para fora, sabe como é difícil viver fora da sua pátria. Por melhor que seja, por as condições ser melhor, mas estar na nossa pátria ou na nossa casa, não existe lugar melhor, por mais simples que seja. Então, aqui o povo, eles estavam fora de casa 70 anos e a Bíblia mostra para nós que eles perderam alguma coisa. Primeiro, Nabucodonosor, por intermédio do capitão Nebuzaradão, destruiu o templo que estava em Jerusalém, tirou tudo que era de ouro, toda a riqueza que havia sido colocada, que havia sido estruturado o templo, foi tirado, eles levaram para a Babilônia, e então sobrando ali a armação, eles colocaram fogo, derrubaram o templo. Lembrando que o templo feito por Salomão, no passado, ele era tido como uma das 7 maravilhas que existia na terra, no mundo. Era algo sobrenatural o templo de Salomão.
E agora esse templo que era tido, né, pelos judeus como a casa de Deus, onde Deus habitava, onde Deus reinava, onde o Deus de toda a terra, o Todo-Poderoso, estava ali. Era um lugar onde, porventura, algum judeu fosse levado cativo para algum lugar longe, dali algum outro país, e então ele olhasse para a banda de Jerusalém, estendesse a mão e orasse, clamasse ao Deus de Jerusalém, certamente milagres, coisa sobrenatural aconteceria em prol daquele que clamasse. Então veja que eles tinham motivos de sobra para se exaltar por causa daquele templo, por causa da presença do Deus de toda a terra que ali estava. Agora veja, eles perdem o templo. Veja, agora o templo é destruído. Veja, agora o templo se torna imonturo, não só o templo, mas tudo que havia em Judá, em Jerusalém, é destruído, é colocado fogo. Os muros, né, as cidades daquela época, eram cercadas por muros, né, mais de 6 metros de altura, mais de 3 metros de espessura, né, era cidade forte, né, não era qualquer um que conseguiria entrar numa cidade daquela. E além disso tinha torres muito altas, onde ficava um atalaia, lá em cima olhando numa circunferência de 360 graus, e se ele avistasse alguém à distância que fosse, ele tocava a trombeta, para que todos que estivessem dentro da cidade ficassem apercebidos, pegasse as suas armas, arrumava ali meios de estratégia para que aquele que viesse, fosse o inimigo, já seria destruído. Então eles tinham essas formas, né, para se defender. Então veja que o templo, ele é destruído, né? Não tem mais o templo, eles perdem o templo. Perderam a sua terra, porque foram levados cativo, né? A terra deles, que era a terra antes, conhecida como a terra que manava leite e mel. Eles perdem então a terra. E o mais importante, eles perderam a sua identidade nacional como judeu. Nós vemos isso no primeiro livro, por exemplo, de Daniel. Quem já leu o livro de Daniel, que entenda, né? É um livro muito pequeno, com 12 capítulos apenas, porém muito profundo. E quando nós lemos o capítulo 1 de Daniel, nós vamos ver Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego perdendo a sua credencial, né? Perdendo ali o seu documento, perdendo ali a sua identidade nacional. Porque quando ele chega na Babilônia, primeiro o nome de cada um deles é mudado. Eles recebem outro nome. O nome do passado, o nome hebreu ou nome judeu é apagado, e agora eles vão receber nome dos deuses da Babilônia. Então, ou seja, é apagada a nacionalidade daquele povo. Eles agora vão esquecer que eles um dia foram judeus, e agora eles vão viver como se fossem caldeus, como se fossem babilônicos. E isso, meus irmãos, não é bom. Interessante uma coisa, que vai passar os 70 anos, que para Deus é muito rápido, isso não é nada. Deus, ele vai reverter toda essa situação que para eles estava de ponta cabeça, estava no avesso, no estalo de dedo, no tempo de Deus. Deus vai mudar toda a situação. E nessa noite, deixa eu dizer algo para os irmãos, que o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, ele é o Deus que cria situação. E no meio da situação que Deus cria, Deus dá vitória. Não pensa você, não pensa nós que o negócio ficou estreito, de repente a casa caiu, de repente tudo aconteceu, e agora? Meus irmãos, eu sempre tenho uma palavra no meu coração, no meio do caos, no meio da doença, do problema, da perca, de tudo. Tem uma palavra de conforto para nós que está em Romanos. E qual é a palavra? A palavra é: todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Será que você tem essa palavra no teu coração? Porque, meus irmãos, a vida do crente, ela não é constituída só de vitória, só de bênção. Não tem derrota, mas tem luta. A vida do crente não é só vitória e perca. A vida do crente é luta, vitória, luta, vitória, luta, vitória. A vida do crente não tem derrota. Sabe por que não tem derrota? Porque o nosso Deus não é um Deus de derrota. Interessante uma coisa que chama a nossa atenção aqui na palavra, que o Senhor, por intermédio do profeta Jeremias, Deus vai ordenar ao povo que estava na Babilônia, que eles viessem plantar, que eles cultivassem a terra,
que eles construíssem casas, que eles formassem família, que eles dessem suas filhas aos caldeus, que eles tomassem dos caldeus para os seus filhos e filhas, enfim, que eles ali fossem um povo normal, habitasse ali, porque eles não iam sair dali de hoje para amanhã, não depois, mas eles iam viver lá até o tempo que Deus quisesse, até determinados 70 anos. Igreja, quando Deus ele determina o tempo, está determinado, ninguém vai mudar o prazo de Deus. E uma coisa aqui que é interessante nessa palavra, que eles, aqui pela palavra do Senhor, eles revelam para nós as experiências, numa palavra do nosso tema, uma palavra que eles viveram chamada restauração. E esse capítulo 26 fala exatamente sobre a restauração de uma nação, a restauração de um povo. E quando se fala restauração de um povo, quando se fala restauração de uma nação, isso não é coisa para a pessoa, isso não é coisa para nós, isso não é coisa para mortal, isso é coisa para Deus. Restaurar uma nação, restaurar um povo, isso é coisa para Deus. Homem nenhum tem o poder de fazer isso. Por que não tem o poder? Porque cada um tem uma mente, cada um pensa de um jeito, cada um age de uma forma, cada um vê de uma maneira, cada um pensa que tem que ser assim. Até hoje a gente está vindo para a igreja, conversando com a minha esposa, e a gente ali, dirigindo, vindo para a igreja, para o culto, subindo a Tocantins, e de repente alguém sai ali de um lugar com uma bicicleta, com a motinha dessa moto elétrica aí, que está tendo bastante bicicleta elétrica, sei lá como que é, e sai ali descendo na contramão. Eu olhei para aquilo, falei, meu Deus, olha a situação. Então eu disse para minha esposa, falei, tá vendo, a própria pessoa procura meios de ser presa, procura meio de ser controlado, porque se o povo, de uma forma geral, cada um tiver liberdade para fazer o que quer, ninguém anda, imagina a bagunça. Por isso que tem as regras, por isso que tem lei. E as coisas de Deus é com lei. Quando sai fora da regra de Deus, fora do querer de Deus, acontece o que nós estamos vendo aqui nesse Salmo de número 126. Deus ele cobra, Deus ele coloca na linha, tem que ser como Deus ele quer, porque se não for como Deus quer, vira bagunça. A gente entende isso quando o Senhor tirou o povo do Egito por intermédio de Moisés. E a Bíblia vai mostrar para nós que quando o povo sai, está caminhando pelo deserto, a primeira coisa que Deus vai dar para o povo é lei. A primeira coisa que Deus vai dar para o povo é estatuto, é mandamento. E o povo teria que viver por aquele mandamento, por aquele estatuto, por aquela lei de Deus. Porque quem não cumprisse seria morto. Seria como nós conhecemos, como a gente lê na palavra no Antigo Testamento, o famoso olho por olho, dente por dente. Não obedeceu a Deus, Deus ele fumegava, ele matava. Andou como Deus queria, Deus abençoava, Deus dava vitória. Por isso que em Deuteronômio 28, o Senhor Deus disse, eu coloco diante de vocês caminho de bênçãos e caminho de maldições. Vocês escolhem o caminho que vocês querem andar. Sabemos aqui, todo mundo é sabido disso, que todos nós temos livre-arbítrio. Cada um de vocês aqui tem livre-arbítrio. No entanto que aqui tem pessoas que servem a Deus, tem pessoas que não servem a Deus, tem livres pensadores, aqui tem pessoas de todo jeito. Cada um pode dizer, pastor, eu tenho minha religião, eu estou bem com a minha religião, mas o que nós estamos falando aqui não é de religião. Uma coisa que eu sempre lembro os irmãos, esse dia eu comentei, religião não salva ninguém. O que salva é Jesus, e o que está em evidência aqui é Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Religião não tem poder de salvar, pode apresentar um conhecimento, mas salvar é só Jesus Cristo, Ele é o Salvador. E veja, amados e queridos irmãos, que esse verso de número 4, ou seja, o versículo de 1 a 3, fala da restauração que já foi tida, que o povo receberam. E o verso de número 4 fala para nós de uma restauração que vai ocorrer. Queria ocorrer. Ué, pastor, mas a restauração não aconteceu de uma vez? Não. Veja que para o povo e para a Babilônia, eles foram levados em 3 tempos, em 3 levas.
Não foi, chegou Nabucodonosor, invadiu, levou todo mundo embora. Não, ele levou primeiro os sábios. Levou os de sangue reais, os de sangue nobre. Os sábios, entendido, foi levado. Passa-se cerca de década, ali sobre a administração da Babilônia, ficou Jerusalém. Aí eles tiveram intenção de vir buscar mais gente. Então eles enviam de novo e pega os intermediários. Leva os intermediários para a Babilônia, passa mais década. Depois vem de novo, pega os outros demais que era necessário e deixa ali só os miseráveis. Só os pobres, só aqueles que não servia para nada na Babilônia, que é da despesa para a Babilônia. Então aqueles ficaram, mas os outros foram. Na hora que eles saem, quando eles recebem a autoridade para sair da Babilônia, foi da mesma maneira. Saiu primeiro um pouco sobre a direção de Esdras, saiu outros sobre a direção de Neemias, e saiu outros sobre a direção de Zorobabel, em tempos determinados, em anos depois, não foi na hora. Então por isso que aqui a Bíblia mostra para nós duas situações, em dois tempos, acerca da restauração desse povo. Quando nós olhamos o verso de número 3, nós vamos ver que o povo que estava ao redor de Jerusalém, eles vão olhar para o povo judeu, e então se dizia entre eles, está falando entre os gentios, os que não eram judeus, eles estavam dizendo coisas. E o que eles diziam? Eles diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Todo mundo, todo gentio, via o povo judeu e dizia: grandes coisas o Senhor fez a estes. Grandes coisas fez o Senhor a estes. E depois, no verso de número 3, o povo então, eles são excitados a rebater e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Louvado seja Deus. Igreja, eu quero dizer que você tem motivo de sobra para você se alegrar na presença de Deus. Você tem motivo de sobra para você andar dando glória a Deus. Você tem motivo de sobra para alguém olhar e dizer: esse crente é louco. Eu pergunto, será que você acha que eu estou preocupado se alguém vê eu andando na rua, ou dentro do carro, ou em qualquer lugar, eu dando glória a Deus, ou eu ali olhando para o céu, falando: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso? Alguém olhar e falar: esse crente aí, esse irmão é louco. Meus irmãos, a Bíblia diz: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, pela loucura da palavra, pela loucura do evangelho. Então, para o mundo, os crentes são loucos. E aqui o povo de Israel, eles mesmos dizem que grandes coisas fez o Senhor por nós, é por isso que nós estamos alegres. Louvado seja Deus. Você talvez hoje pode estar triste, mas por quê? Por ingratidão. Você hoje pode estar cabisbaixo. Ah, Deus não fez nada para mim, eu estou esperando um milagre, uma vitória, uma bênção. Deus não fez nada, eu estou aqui na ira, estou irado. Deus não sei o quê. Você está sendo ingrato. Porque, veja bem, a melhor coisa que Deus pôde fazer pela humanidade, Deus ele já fez. Não tem mais nada para Deus fazer para nós. Nós não temos que cobrar Deus. Ponha isso na tua cabeça. Veja bem, você não tem que cobrar Deus por nada. Se nós tivéssemos que cobrar Deus, era para Deus mandar o Salvador para nós. Se nós não tivéssemos, se nós fôssemos salvos pelas nossas obras, mas como Deus já mandou o Salvador, como Deus já provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, como Deus provou o seu amor dando o seu unigênito Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então Deus não deve mais nada para nós. Ele já deu salvação. O resto nós temos que correr atrás. Nós temos que correr. Se nós tivermos fé, nós vamos alcançar milagres, mas nós não temos que obrigar Deus a fazer milagres para nós. Se nós tivermos fé como um grão de mostarda,
nós vamos dizer: monte, passa daqui para acolá, e se nós não duvidar, assim vai suceder. Nós não podemos agir como aquela mulher que ouviu esse versículo. Se nós tiver fé, nós vamos dizer para o monte passar daqui para acolá, ele vai passar. A mulher ouviu esse versículo, ela morava lá na casa, na beira da serra, ela abria a sua janela, o monte estava de frente da janela dela. Então ela falou: peraí, eu vou colocar em prática esse versículo. Fechou toda a casa dela, 6 horas da tarde, dobrou o joelho e ficou de joelho até 6 da manhã. Ali orando, supostamente, creio eu. Quando deu 6 da manhã, acabou o seu tempo de oração, ela levanta, se espreguiça, abre a janela e o monte está lá. Aí ela abre a sua boca cheia de dente e diz: eu sabia que o monte não ia sair daqui. Quantos de nós que oramos assim? Eu vou orar para Deus curar. Vem aqui, marido, deixa eu orar por você. Orou. Amém. No outro dia acorda: e aí, marido, você está curado? Não, estou do mesmo jeito. Eu sabia que Deus não ia curar. E assim tantas coisas que a gente pode fazer, que a gente faz, mas acreditando que não vai acontecer. E para as coisas acontecer, nós precisamos crer. Entendeu? Então não é obrigado Deus intervir. Tem coisas que dependem de nós. E continuando aqui, meus irmãos, é interessante que isso nos ensina algo profundo acerca da palavra, bem aqui no início. Restauração não é um evento único, é um processo contínuo de Deus na situação a qual precisa de restauração. Por exemplo, quem já foi restaurado uma vez, precisa orar para novas restaurações da sua vida. Por isso que nós fazemos campanha continuamente, para que, se nessa campanha Deus não deu a vitória, a minha fé não conseguiu, na próxima campanha eu vou fazer novamente o propósito, vou colocar minha fé em prática, minha fé vai ascender e eu vou então alcançar aquilo que eu necessito, que a Bíblia me garante que eu posso tomar posse pela fé. Então nós fazemos campanha para isso, porque se nós não fizer, nós não vamos exercitar a nossa fé. Outra coisa que é interessante, a gente fala de restauração, mas o que vem a ser restauração? Eu procurei aqui no original, tanto no hebraico do Antigo Testamento, quanto no grego, no Novo Testamento. E restauração, por exemplo, no hebraico, é a expressão que faz voltar os nossos cativos, como está aqui na palavra de Deus, do hebraico. A raiz significa literalmente voltar, retornar ou virar-se, né? Dar meia volta e voltar para a direção que estava. Ou você está indo, de repente você sai para a direita, sai para a esquerda, ou pela famosa tangente, e você precisa voltar ao teu sentido. Então, restauração no hebraico é mais ou menos isso. É a mesma raiz usada para a palavra arrependimento. Se todos nós aqui estamos, certamente nós, um dia, sendo pecador nato, nós tivemos que nos arrepender de todos os nossos pecados para nós alcançarmos perdão de Deus. Assim, arrepender, confessar, ter nojo dos nossos pecados, né, para que nós possamos alcançar o perdão da parte de Deus. Por exemplo, é a mesma raiz, né, usada para o arrependimento, porque arrepender-se é essencialmente voltar para Deus. Era como o Senhor Deus fazia com os profetas. Mandava os profetas, né, de madrugada enviando, anoitecendo enviando. Sempre a Bíblia nos mostra dessa maneira no Antigo Testamento, quando o Senhor dizia para o povo se arrepender, para o povo voltar para Deus, para o povo deixar o seu caminho. Então, quando Deus está dizendo arrependei-vos, o Senhor está querendo que aquele povo atenta, que aquele povo volta para o primeiro amor, para que eles possam ser restaurados. Deus quer restaurar a aliança que havia sido quebrada. E falar em aliança, meus irmãos, Deus ele não quebra aliança.
Deus não quebra aliança com nós. Quem quebra aliança feita com Deus somos nós. Deus não quebra. Por quê? Porque Deus ele é autossuficiente para sustentar aquilo que ele fala. A palavra de Deus não faz curva. A palavra de Deus não cai por terra, mas a nossa cai. Você quer ver como que a gente quebra aliança? Capítulo 4, verso 4 de Tiago. O que Tiago diz? Olha a expressão que Tiago usa. Ele diz assim: adúlteros e adúlteras. Não está dizendo de prostituição, não está dizendo da carnalidade. A gente vai entender. Ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aí ele continua no mesmo verso 4, na parte B. Portanto, qualquer, sem acepção, portanto, qualquer que se tornar amigo do mundo, considere-se inimigo de Deus. Os irmãos entenderam como que uma aliança é quebrada? Então, se eu estou servindo a Deus e eu me torno amigo das coisas do mundo, automaticamente, quando eu me torno amigo do mundo, eu virei as minhas costas para Deus. Ou seja, eu tive o poder de quebrar a minha aliança com Deus. Então o Senhor quer o quê? Restaurar essa aliança. E a restauração é por intermédio do quê? Arrependimento. É por intermédio de eu tornar para Deus, de eu me arrepender daquela ação que eu pratiquei, daquela atitude que eu tomei, e então eu me arrependo, me converto e volto para Deus novamente. Então é isso que Deus queria do povo de Israel. É isso que Deus queria da nação, é isso que Deus ele quer de nós. E veja que a palavra também vem da mesma raiz que é traduzida como cativeiro. Isso aqui é no hebraico. Da palavra cativeiro, ou no sentido mais amplo, sorte ou fortuna revertida. A expressão idiomática aparece em vários lugares. Por exemplo, em Atos 42:10, aliás, em Jó 42:10, em Jeremias 29:14, Jeremias 30 e verso 3, Ezequiel 39:25 e Sofonias 30:20. E significa literalmente fazer retornar o que foi tomado ou reverter a sorte de alguém, de alguma pessoa. Então é isso que o hebraico nos mostra. Resumindo, no coração da palavra, restaurar não é simplesmente consertar algo quebrado, é trazer de volta o que foi perdido para o lugar de onde nunca deveria ter saído. É um movimento de retorno à posição original, ao propósito original e também à identidade original. É tornar tudo genuíno. É por isso que o Senhor Jesus, ele fala para nós, por intermédio do livro do Apocalipse, por intermédio de João, ele diz para nós, veja bem, lembra da onde tu caíste, levanta, se arrepende, se converta e pratique as primeiras obras. Já pensou? Lembra do primeiro amor. Sabe que você lembra do primeiro amor? Pastor, o que é o primeiro amor? Vamos falar primeiro da nossa carne. O primeiro namorado, a primeira namorada, a primeira vez que você se apaixonou, lembra? Como doía, como queria estar junto, o sofrimento da carne, a loucura que era. Ih, pastor, nem lembro mais. Lembra? Lógico que lembra. Lembra quando você aceitou Jesus, o primeiro amor? Queria estar na igreja todo dia, sugeria para o pastor abrir, ter mais culto, porque 2, 3 cultos na semana era pouco. Queria orar todo dia, queria ir para o monte todo dia, queria pregar, evangelizar, queria ser cheio de Deus para mandar fogo no diabo, queria ter todo tipo de experiência. Mas o que aconteceu? Passou-se o tempo, a preocupação com as coisas desse mundo, a preocupação com a riqueza, a preocupação com a ganância, a preocupação com as posses, fez com que a gente retrocedesse, fez com que a gente desse meia volta e fosse viver uma vida diferente, deixando Jesus para depois. E então
hoje a gente vive, eu orava muito, eu louvava, como eu pregava. Aí eu faço uma pergunta: você já foi para o céu? Você já foi embora, evangelista Kleber? Você não está mais no teu corpo? Por quê? Eu orava, eu louvava, eu evangelizava, eu pregava. E o que te impede de continuar? O que te impede de continuar da mesma maneira? O que impede da gente continuar, da gente voltar ao primeiro amor? Quando eu falo eu fazia, eu estou no passado, eu fiquei para trás. Eu preciso me arrepender, eu preciso me converter, eu preciso da famosa metanoia, no grego, que é o arrependimento, quer voltar, quer dar meia volta, pegar o caminho de volta. Eu estou errado, mas eu fico naquela ilusão. Eu orava, eu cantava, eu pregava. Não, mas eu vou fazer de novo. Deus vai me dar graça, eu vou fazer de novo. A pergunta de Deus para você: o que te impede? O que te impede de tomar essa decisão hoje? O que te impede de dar glória a Deus? O que te impede de se converter? O que se impede de voltar para Deus? O que impede de deixar Deus renovar a aliança que foi quebrada, restaurar a aliança? O que impede de Deus fazer isso na tua vida? O que é mais importante na tua vida do que Deus? O que é mais, sempre eu falo aqui, o que é mais importante na vida do mortal do que salvação? E salvação só tem em Cristo. Nós não achamos salvação em banca, em shopping. Nós não achamos salvação em galeria. Nós não achamos salvação em aeroporto, em porto. Nós não achamos salvação na internet, em promoção. Salvação é única em Cristo. E se uma coisa que nós temos que preocupar é com a nossa salvação. Pastor, mas diz por aí que um dia salvo toda a vida e mais 6 meses. Aonde está escrito isso? Que um dia salvo para sempre. Que bom se fosse assim. Que bom, eu não teria reconciliado com Jesus. Eu tinha desviado nos meus 14 anos, como eu desviei. Fiquei até os 27 no mundo. E não, um dia eu já aceitei Jesus, então eu vou continuar minha vida. Já pensou que bom que fosse assim? Ninguém tinha que se preocupar mais. Só aceitava Jesus e já ia para o mundão de novo. Pronto, Senhor, escreve meu nome aí, tá benção. Não é assim não, meus irmãos. Jesus diz que a partir daquela ascensão, que ele ia voltar para o céu, os homens iam fazer guerra para possuir o céu. Os céus iam ser tomado à força. O céu tem que ser tomado à força. Aí eu pergunto aos irmãos: qual é o esforço que nós estamos fazendo para tomar o céu? Hoje alguém me perguntou ali na porta: pastor, e os irmãos, e os obreiros, e as pessoas aqui da porta? Eu disse: certamente estão trabalhando, correndo atrás do famoso mamon. O que é mamon? Mamon é a riqueza. Eu tenho que conquistar, eu preciso fazer extra, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas e a salvação? Nós não precisamos? O que é mais importante para nós do que estar na casa de Deus? Tem alguma coisa mais importante? O salmista diz um dia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Outro dia o salmista falou: é melhor estar na casa de Deus um dia do que 1000 em outros lugares. A casa de Deus não se pode negociar, não tem nada mais excelente do que estar na presença de Deus. E quando nós nos reunimos na presença de Deus com coração alegre, Deus ele se manifesta, a glória de Deus é derramada na nossa vida, nós nos alegramos, nós somos restaurados, nós somos abençoados, nós sentimos a glória de Deus, o poder de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui no verso de número 4, fala para nós aqui acerca do Negueb. O que é a Negueb? Está falando aqui das correntes do sul. A Bíblia fala para nós, tem tradução, por exemplo, a nossa, que nós utilizamos aqui, para nós pregarmos, como regra aqui no nosso ministério, João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida. Então a Revista Corrigida não fala
do Negueb, né? Ela fala aqui as águas do sul, as correntes do sul, mas em outras traduções fala literalmente o nome Negueb, né? A palavra Negueb. E veja que o Negueb é uma região desértica ao sul de Israel. É um lugar deserto que fica do lado sul de Israel. E quando se fala em banda, em parte deserta, vem logo na nossa mente um lugar inabitável, um lugar onde não traz para nós esperança, um lugar onde jamais nós temos planos para passear, um lugar onde jamais a gente tem planos para ir, porque é deserto, ainda para o sul de Israel. Só que, veja bem, quando chega a época do verão, os leitos dos rios ficam de forma completamente secos. Ou seja, em determinado tempo, alguns anos, nós fomos fazer missão no Ceará e nós estávamos indo para um lugar chamado, saímos de Fortaleza, do aeroporto, e nós fomos para um lugar chamado Mombaça, já quase indo para o Piauí, para a divisa do Piauí já. E nós cruzamos todinho lá, aquele sei lá, a parte do Nordeste, indo para o Piauí, e nós passamos por lugares terríveis, que eu nunca vi aquilo. A gente olhando, dirigindo, e olhava lugar onde tinha rios, onde que era rios, onde tinha represa antes, água corrente. A gente só via as erosões, aqueles lugares, o formato onde tinha água, e as erosões no meio, onde que havia os leitos dos rios, né, onde tinha correnteza, e tudo seco, lugar que dava medo. Eu falei, Senhor, como que pode um lugar desse? E a gente viu vários lugares dessa maneira, de Fortaleza para Mombaça. Então, aqui a Bíblia mostra para nós que quando chegava a época do verão, os leitos, todos aqueles rios, aquelas linhas, né, de águas pequenas, comparado com o maior, secava-se tudo. Ficavam completamente secos. E aquilo trazia o quê? Trazia poeira, juntava pedras, enfim, era um lugar feio, era um lugar que não tinha esperança. Mas quando vem as chuvas do inverno, esses leitos secos, eles se enchem de água repentinamente em abundância. E de repente aquele lugar que se olha e que se vê seco, eu dormi, olhei o lugar seco, à noite choveu, pela manhã quando eu olho, as plantas já começam, se torna aquela verdura total. Você olha e você começa a enxergar, tudo fica verde, começa a brotar, a restauração começa na região sul, no deserto de Israel, vindo para o Negueb, tudo começa a ficar verde. E nós vemos pela palavra de Deus, no capítulo de número 47, se não me falha a memória, do livro de Ezequiel, que a Bíblia mostra para nós da fonte das águas purificadoras, como está lá no livro do Apocalipse, que por onde as águas elas passarem, aonde tem morte, traz a vida, aonde tem enfermidade, traz cura, aonde tem escassez de comida, torna-se em abundância. Então essas águas que correm são águas que vêm do próprio Deus, do próprio Cristo. É interessante, veja como que há o mistério na palavra de Deus, que quando o povo caminhava pelo deserto, caminhando uns 40 anos, a Bíblia chega a dizer para nós que o Senhor impedia que o povo tinha sede. A Bíblia clara mostra para nós alguma vez que Deus impedia que o povo ficasse sedento. Eles caminhavam e não tinha sede. Pastor, pode isso? Eles caminharam 40 anos, as suas vestes não rasgavam, não envelheciam, os seus calçados não envelheciam. Então Deus, o Senhor, também permitia que eles não tivessem sede. E eles caminhavam sem ter sede. Só que chegava uma hora que tinha que beber. E quando tinha que beber, o Senhor dizia para eles, olha, vai ter ali na frente, tem uma pedra. Vai lá na pedra, Moisés, bate lá com o cajado, que a pedra vai dar água.
E então Moisés ia obedecer a Deus, batia na pedra, sei lá, fazia um furinho ou um olhinho de pedra, abria, e daqui a pouco a água em abundância, da pedra, da rocha. O povo bebia, tomava banho, os animais bebiam e etc, e aquela coisa toda, pegava água de reserva para levar, enfim, quando eles saíam, a pedra parava de sair água. Amados e queridos irmãos, o Senhor Jesus um dia, quando ele estava em Jerusalém, em uma das festas principais de Jerusalém, Jesus sobe no altar, numa tribuna, no lugar de destaque, um lugar alto que todos pudessem ver, e Jesus então dá um brado e diz: ei, quem dentre vós tem sede, venha a mim e beba. Então, a Bíblia mostra para nós aqui nos profetas maiores, que o Senhor um dia indaga a Israel, o Senhor pergunta para Israel dizendo: o que deu em vocês? O que passa na mente de vocês de trocar a fonte das águas vivas por cisterna seca? Quando nós trocamos Deus pelo mundo, quando nós trocamos a igreja pelo mundo, o Senhor pergunta: o que deu em você de trocar a fonte das águas vivas por cisternas rotas, por cisternas mortas? O Senhor pergunta. Você acha que está bebendo bem, você acha que está se alimentando daquela água, e na verdade você está se matando, porque o que aquela água está te oferecendo é venenoso, não traz vida, ela está matando a tua alma. E então, se você quer ter vida, se você quer ter vida em abundância, venha a Jesus, entregue a tua vida para Jesus. Quem tem sede, venha a mim e beba. Não deixe para amanhã. Jesus quer te fazer vaso novo. Como oleiro, Jesus ele quer te moldar, Jesus ele quer te restaurar. Eu sempre oro: Senhor, se necessário me quebra, Senhor, faça de mim um vaso novo, Senhor, tira de mim toda a impureza, Senhor, tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Nós precisamos estar, meus irmãos, o material pelo qual nós somos formados necessita estar sempre em manutenção. Eu preciso estar em manutenção, você precisa estar em manutenção. Jesus, como oleiro, precisa estar trabalhando na minha vida, na tua vida, constantemente. Nós precisamos estar sempre sendo lapidado por Deus. Nós temos que sempre, é como aquele automóvel ali fora, ele precisa sempre em manutenção, sempre tem que ser lavado, tem que estar com cuidado. Assim Deus precisa trabalhar na minha, na tua vida, mas para Deus fazer isso, nós precisamos dar vazão, nós precisamos nos entregar a Deus, nós precisamos nos dar a Ele, para que Ele possa trabalhar na nossa vida e assim executar a sua obra, a qual Ele tem a fazer. Amados e queridos irmãos, eu gostaria de falar aqui pelo menos 5 exemplos de restauração, desde José, Davi, João, Jó, a nação de Israel, falar um pouquinho de cada coisa, mas não vai dar. Gostaria de falar também um pouquinho de Estevão, de Paulo, de Pedro, gostaria de falar da mulher do fluxo de sangue, gostaria de falar, por exemplo, de Zaqueu, mas eu precisaria de pelo menos mais umas 2, 3 horas para falar, e o tempo já se foi, não será possível nós falarmos acerca, mas em outra oportunidade falaremos um pouquinho aqui, outro ali, e nós vamos entender aquilo que Deus tem na nossa vida. Mas o foco principal aqui, encerrando, é que o Senhor Deus, Ele quer restaurar a tua vida. Não saia daqui hoje sem deixar Deus te restaurar. Não saia daqui hoje sem que Deus renove a aliança, que você renove a aliança com Deus. Deus, o Senhor, quer fazer tudo novo na tua vida. Se alguma coisa não está dando certo, se alguma coisa está errada, o problema não é Deus, o problema não é a igreja, o problema está em nós. E nós precisamos
nos entregar a Deus, para que Deus possa tornar a trabalhar novamente na nossa vida. Amém, meus irmãos? As horas se foram, que Deus, o Senhor, abençoe a tua vida, e as palmas bem alegre exalta o nome do Senhor.